Bom dia, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez nós entramos no teu lar para declarar uma grande bênção e um grande milagre através desta programação, a Hora do Milagre. Eu tenho certeza que a sua cura é a minha cura. O seu milagre é o meu milagre e eu quero desde já agradecer a Deus por nós estar mais uma vez conectado um com o outro numa oração forte, numa palavra abençoada e uma água ungida através da Hora do Milagre, aonde nós temos visto várias pessoas, que coisa gloriosa. Várias pessoas têm ligado e contado o seu testemunho, contado a sua bênção. Que maravilha! A gente está vendo aí o milagre de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero desde já que você tenha a sua fé, a sua esperança. E eu quero dedicar a você, não importa se você está desenganado, não importa a situação que você se encontra. Deus levantou nós nesta manhã para declarar a cura na sua vida, para declarar um milagre na sua vida. Então basta você crer, a sua fé vai conectar com a minha fé e nós vamos entrar na esperança e na fé e no amor e Jesus vai nos dar esse grande milagre. Então eu quero que você esteja atento às bênçãos de Deus, porque hoje nós estamos aí com uma fé gigantesca para ver você sair da situação que você se encontra. Então, você que pegou a sua água, pegou a sua palavra, eu quero ler aí em Mateus, no capítulo 26, no versículo 31, aonde nós vamos ler. Você que pegou a sua palavra, vamos ler comigo. Então Jesus disse: ainda esta noite todos vocês abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas, o rebanho serão dispensos. Então, nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus, na hora da ceia, e nós também observamos que em Zacarias 13:7, houve essa profecia: ferirá o pastor e o rebanho dispensará, e as ovelhas. Então, o que o Senhor está falando aqui conosco? Naquele último momento que Jesus ficou ali com os seus discípulos, alguns ficaram completamente desorientado, agoniado. Então, nós observamos que ele realmente estava falando o que ia acontecer com ele. Agora coisa gloriosa é nós estar dentro da igreja. Dentro da igreja é tão maravilhoso estar perto de Jesus, estar perto do Espírito Santo de Deus. É como se a gente estivesse andando na luz. Quando a gente assiste um culto, ouve a palavra de Deus, o nosso espírito, a nossa alma, ela se alegra. O vazio que muitas pessoas têm, depressão, angústia, tristeza, é falta do Espírito Santo. Quando você vai assistir um culto, ouvir uma palavra e recebe uma oração, é algo que se alegra a sua alma, se alegra o seu espírito. É coisa gloriosa. Eu sempre brinco assim.
quando a gente está na igreja, a gente esquece até das contas. Você sabe por quê? Porque a gente sente uma paz tão grande do Espírito Santo. A gente sente uma alegria tão grande do Espírito Santo. Eu quero ver aí o outro versículo, que é o 32. Vamos ler? Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Olha, eu quero te dizer aqui, olha o que ele está dizendo aqui. Olha, eu serei entregue, mas eu vou pagar um preço pela sua vida, pela minha vida. Mas também, ao terceiro dia, eu vou ressuscitar entre os mortos. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu irei à frente de vós para a Galiléia. Então, aqui, eu quero te dizer uma coisa. A igreja do Senhor Jesus é aonde nós recebemos uma grande vitória. E o que eu quero frisar aqui, nesta manhã, que a igreja, ela é um pedacinho do céu dentro de nós. Ela tem algo valioso, no qual, no arrebatamento, ela irá com o Senhor Jesus. A igreja, Jesus, ele diz assim, ó, a minha igreja, os portais, os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porque a igreja, ela conduz você ao céu, ela conduz você ao paraíso, ao céu de glória. Agora o que eu quero dizer uma coisa é que a igreja, ela é simbolizada ao céu, aonde nós estaremos na rua de ouro e de cristal, na Nova Jerusalém. A igreja, ela é simbólica, ela é uma parte do céu. Então, por isso que nós vemos ataque, bombardeio contra você que está dentro da igreja. Você sabe por quê? Olha, lá em Apocalipse capítulo 2, 10, a parte B, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Você sabe por quê? Que há muitas batalhas, muitas coisas para tirar você da presença de Deus. Você sabe um momento glorioso que você passou na presença de Deus. E hoje eu quero que você vai voltar, porque ali está vazio o seu banco. E você vai preencher aquele lugar no nome de Jesus. A igreja é algo que nós só podemos encontrar a palavra de Deus, encontrar os cânticos que faz bem para a nossa alma, encontrar a oração, a palavra que ajuda nós a viver no Espírito. A gente começa a viver no primeiro amor, na primeira direção do Espírito Santo de Deus. Eu quero ver o outro versículo, por favor. E Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu quero falar uma coisa para você. Pedro, ele foi uma pessoa que ele viu os sinais, ele viu os milagres. Mas ele era como aquela casa que foi edificada sobre areia. Vem o vento, vem tempestade e ela desaba. Assim, tem muita gente dentro da igreja que é convencido, mas não é convertido. Pedro foi uma pessoa que deu muito trabalho para a igreja. Observa que quando Jesus
foi preso ali, você viu o que ele fez. E se observa que Jesus disse para ele, olha, anda sobre o mar. E observa que tantos sinais. Observa que o mar da Tibéria, aonde ele passou a noite inteira pescando. E Jesus pediu um peixe para comer. E você observa que rapidamente ele não pegou nada, ele conhecia aquela região. Olha, conhecer a Bíblia, muita gente conhece. A Bíblia, a palavra do Senhor diz que o diabo, ele crê que estremece. Ele conhece, mas ele não obedece. Agora você observa que Jesus disse assim, Pedro, lança a rede ao lado direito. E a palavra diz que ele pegou 153 grandes peixes. E observamos que ali, aquela rede, ela estava se corrompendo, porque eram muitos peixes. Uma pessoa que está dentro da igreja, que vê tantos sinais, tantas maravilhas, igual Pedro, igual nós que estamos dentro da igreja, vê tanta coisa. A diferença da igreja do mundo é grande. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja do Senhor Jesus, ela só ensina coisa boa. Ela ensina você a andar na luz. Ela ensina você a crescer espiritualmente, crescer financeiramente. Então, crescer sentimentalmente. Então, o que eu quero te dizer aqui, nesta manhã, que a igreja do Senhor, ela foi levantada para te orientar. Quantas pessoas que era lixo humano e ouviu o poder do Evangelho, hoje são pessoas que têm uma nova vida. Uma vida que nasceu da água e do Espírito. E aqui, nesta manhã, Pedro viu tantos sinais, tantas maravilhas, junto com Jesus. E ele disse assim, olha, observa que eu não te abandonarei. É aquela fé, é aquela semente que caiu em pouca terra. Veio o sol e queimou as suas raízes e logo ela murchou. Assim era a fé de Pedro. Quantas pessoas hoje, às vezes nós observando quando você repreende ele, que é o bem dele, o diabo já fala na boca dele, eu vou sair da igreja. A igreja, ela é um pedacinho do céu. Ela é aonde Jesus opera. Você não vai encontrar nada de bom em outro lugar, a não ser dentro da igreja. Dentro da igreja você alcança milagre. Olha, e agora Jesus observa que ele disse, Pedro, olha, Satanás tentou peneirar, cirandar com a sua vida. Mas eu roguei o Pai pela sua vida. Assim, quantas pessoas que elas estão dentro da casa do Senhor e muitas das vezes ela se levanta contra o reino. Jesus falou assim, olha,
que se ele expulsasse Satanás, ele expulsaria pelo dedo de Deus. Então, se um reino dividido, ele não vai crescer, ele não vai aumentar. Então, quantas pessoas que têm ataque do diabo dentro da igreja, e eu quero te falar, lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, Jesus fala que a minha luta não é contra carne e não é contra sangue, mas contra o principado das trevas nas regiões celestiais do mal. Olha, dentro da igreja, quando você está em comunhão com os irmãos, comunhão com a ceia, comunhão com o Espírito Santo, que é amizade sadia. Eu quero te dizer uma coisa, e Jesus disse a Pedro, por quê? Porque Jesus, ele vê o nosso presente, o nosso futuro, o nosso vindouro. Ele poderia desistir da vida de Pedro. Ele poderia desistir da alma de Pedro. Você sabe por que ele não desiste de você? Porque ele vê através de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Então, ele sabia que no momento que Pedro nascesse da água e do Espírito, ele seria uma outra pessoa. É o que Deus espera. Você quer sair da situação que você se encontra. Você sabe por que muitas das vezes você pede e não recebe. Mas é porque a sua conduta é mal, o seu coração é mal. Observa, quem está lutando para tirar você de dentro da casa do Senhor é o mal. Agora você observa que quando Pedro diz assim, eu vou contigo até a prisão. Quem sabe ele diz, estudo sistematicamente, aqui não, Jesus, aqui é o Pedrão. O senhor não conhece ele. Se o senhor for preso, eu vou preso. Se o senhor passar fome, eu vou passar com o senhor. Jesus olhou para ele e disse assim, hoje mesmo, quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E ele jamais. Então, olha, quando Satanás foi expulso do céu, ele tinha tudo de bom lá no céu. E ele não pode mais voltar. Mas você que está me ouvindo, você pode voltar para o reino de Deus. Quando você sai da igreja, você vegeta. Quando você sai da igreja, você adquire vício, você adquire desejos de depressões, desejo de tirar a sua própria alma, tirar a sua própria vida. A igreja, ela é a casa do Senhor Jesus. Por isso que é tanta luta contra você. Mas aqui nesta manhã, você pode ficar firme. E o que eu quero te dizer aqui, que Jesus, ele vê através de você uma pessoa que vai ser transformada do Espírito Santo. Uma pessoa que passa a ser diferenciada. Eu quero outro versículo, por favor. Jesus respondeu, em verdade, eu lhe digo que ainda que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Olha aí. Você sabe por quê? Ele conhece o seu assentar. Ele conhece a sua vida. E ele quer que nós o adoramos ele como o primeiro mandamento. E o segundo,
não é só da boca para fora. Você quer ver a diferença? É você ombrar com o seu pastor. O seu pastor, ele está fazendo algo para o reino de Deus. Eu nunca vi tanta luta contra os pastores, contra as mulheres de Deus, os homens de Deus. É porque você está levando alma para o reino de Deus. E quando uma pessoa está agindo como Pedro dentro da igreja, como diz o ditado, nem cardenal não dá jeito. Mas a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, transforma aquela pessoa. Aquela pessoa começa a ter um novo nascimento. Começa a nascer dela rios de água viva. E ali o galo cantou as 3 vezes. E uma pessoa disse assim: você parece com Jesus de Nazaré. Você parece que era seguidor dele. Eu nem conheço. Você fala igual eles. Eu também não conheço. E Jesus olhou para ele. Mas eles esqueceram que ao 3º dia ele ia ressuscitar, iria para Galileia para esperar os discípulos, para ser um novo batismo no Espírito Santo de Deus. E aqui que eu quero te falar uma coisa. Enquanto você não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, você não vai dar conta de ficar dentro da igreja. Porque a igreja ela é santa, ela é do Senhor Jesus. Não é a igreja que está errada. Não. A igreja que leva a palavra de Deus, que busca a direção do Espírito Santo de Deus, ela tem parte com o Senhor Jesus. Ela ainda, milagre ainda existe. Ela tem cura, ela tem sinais, ela tem maravilha, ela tem um Espírito Santo de Deus. O que eu quero te dizer, você pode alcançar essa bênção de Deus nesta manhã. Eu quero ler aí o último versículo, por favor. Pedro, porém, declarou: mesmo que seja preciso, eu morro contigo, nunca te negaste. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. A Bíblia diz que Jesus não dá uma tentação além da nossa força, para que nós possamos suportar. Você observa, como eu disse aqui, Zacarias 13, 7, a profecia. E também que ele falou, olha, ao 3º dia eu vou ressuscitar. Você que já ouviu tantos sinais da parte de Deus. Como que é porque você está na ilusão, está sendo iludido pelo mal. Quantas coisas você viu que aconteceu dentro da igreja, quantos milagres, quantos sinais. E o nosso objetivo maior é porque ela mesmo, que é a palavra do Senhor, ela vai levar nós para o céu. A morte vem. E no momento que nós entendemos que ela é, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que eu quero que você entenda, que você pode retornar. Ou foi alguma conversa fiada. Mas naquele momento que ele ia ser preso, ele disse uma coisa, olha, nem uma hora velaste comigo. Vigiai,
A igreja precisa, nós precisamos de vigiar, falar o que for necessário. Lá, 1 Pedro 5,8, o diabo é nosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É assim que ele faz. Como ele não pode mais ter comunhão com o céu, ter comunhão com o Espírito Santo, ele também não quer que você tenha comunhão. Você pode observar que quando você faz um plano para ir para a casa do Senhor, adorar Ele, aparece visita do nada. Aparece mal-estar, aparece dor, aparece tudo. Abra seus olhos nesta manhã. Você precisa de congregar. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Você precisa ser orientado. Você sabe por quê? Se observa que quando o Espírito de Deus está na vida de uma pessoa, aquela pessoa cresce em todas as áreas. Observa a sua vida. Os dias passam, as horas passam, os meses passam, os anos passam. E você do mesmo jeito. Eu quero te falar uma coisa. Se você está vendo um cisco no meu olho, observa o seu. Olha o que Jesus falou lá em Lucas 6,38. Da mesma forma que medir, sacudida. Então, as medidas que o Senhor Jesus, recalcada, a medida que o Senhor Jesus está falando aqui, é da mesma forma que você está medindo, você vai ser julgado. Então, lá em Malaquias 3,18, verei novamente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. João 9,31, olha, eis que eu não ouço o pecador, mas se alguém até mente a Deus, esse eu ouvo. Então, Deus quer mudar a sua vida. Você precisa sair da situação que você se encontra. E você vai ver, quando ele diz lá em João 10,10, o ladrão vem matar, roubar e destruir. Mas ele diz assim, eu vim para dar vida e vida com abundância. Aquelas pessoas que estão ali cultuando o Senhor, eles sentem paz. Eles não precisam tomar medicamento. Deus vai cuidar deles. Ele não precisa tomar remédio para dormir. Deus vai tirar dele. Vai dar sono para ele. Os anjos vão cuidar dele. Dá a entender que tudo que nós passamos aqui é porque é uma perseguição, porque o mal não quer que você vá para a igreja. O mal não quer que você lê a palavra de Deus. Observa o que a palavra de Deus fala. Mas quando você lê a palavra e permanece nela, toda a sua vida é mudada. Lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha o 35. O filho, ele fica para sempre na casa do pai, mas o escravo não. E hoje você não é escravo. Você é liberto pelo sangue do Cordeiro. Deus tem o melhor para você. Essa vida que você tem, você pode trocar por uma vida com o Senhor Jesus. Como ele diz lá em Mateus 11, 28, 29, 30. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso pela vossa alma. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Pedro arrependeu
da ignorância. Ele arrependeu do seu pecado. Ele estava lutando contra ele mesmo, lutando contra o Senhor Jesus. Ele abriu aquela porta do seu coração. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo entrou na vida dele. E a gente vê agora as atitudes de Pedro. Você observa que quando Jesus foi colocado no sepulcro, os próprios discípulos queriam voltar à vida velha. Mas ele ressuscitou e apareceu a eles. Naquele momento, Pedro teve uma conversão genuína com o Espírito Santo de Deus. Pedro não era mais problema para a igreja. Pedro agora não era pedra de tropeço. Pedro agora era uma pessoa que nasceu de Deus. Ele agora, você observa que a própria igreja começou a admirar a ele. Ele já era de oração, ele era de jejum. Se observa que em estudo fala que ele não tinha tanto conhecimento, não tinha estudo. Mas ele foi para os pés do Senhor Jesus. E observa, a Bíblia diz que a pregação dele, agora ele já começa a pregar. Ele não é aquele Pedro que queria ensinar Jesus. Tem pessoa que quer ensinar o outro, mas leva uma vida derrotada. Pedro queria ensinar Jesus. Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. Tem tanta pessoa que não tem bagagem para ensinar o outro. Quer ensinar o quê? E Jesus reconheceu o demônio na vida dele e disse, para trás de mim, Satanás. Mas aquele Pedro chorou amargamente e nasceu o desejo do Espírito. Ele agora andava na direção do Espírito e não na direção da carne e nem na direção do diabo. Dá valor aonde Deus te colocou dentro da sua igreja. Dá valor às pessoas que Deus colocou. Porque quando a gente cai em dificuldade, são poucas pessoas que vêm visitar a gente. E a igreja, ela é fiel, ela é verdadeira. O que não deixa você entrar na igreja é o mal. Mas hoje você está ouvindo uma palavra em uma oração que vai quebrar. O que a igreja fez para você? A igreja não ensina você a usar droga. A igreja não ensina você a beber. A igreja, ela ensina, é a palavra de Deus. Observa lá no Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Você observa lá em Mateus 22, 29, aonde ele fala, olha, errais não conheceis a Escritura e nem tampouco o poder de Deus, são ela que testifica-se de mim. João 5, 39, examinai as Escrituras, porque nela tem a vida eterna. Eu quero te falar uma coisa, volta para o Senhor Jesus nesta manhã. Sabe por quê? O seu dinheiro vai ser abençoado. O seu trabalho vai ser abençoado. Olha, a única pessoa que pode tirar nós da situação que nós encontramos nesta manhã é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confia nele, crê nele. Se às vezes você tem fé que ele vai te curar nessa oração. Você tem fé que ele vai tirar você dessa depressão. Na hora da oração, você vai crer e vai receber. Você tem fé que vai largar desse vício, porque o vício é o próprio mal que está dentro de você. Mas quando você pode observar que uma pessoa que é viciada, uma pessoa que usa droga e tudo, mas se ele for uma pessoa que lê a Bíblia e ele for de oração, acabou,
ele é liberto pelo sangue de Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, nós passa a ser igual a ele. Nada vai tocar em nós. E hoje eu quero desejar, nesta manhã, que não é religião, é a própria palavra de Deus. Crê que o Senhor está contigo nesta manhã. Crê que você vai receber a vitória. Pega seu copo com água junto comigo agora. Fecha seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não posso, mas o Senhor nesta manhã pode acordar essa pessoa desse pesadelo. O Senhor pode, ó Deus, ó Pai, ressuscitar essa pessoa que estava morta. Senhor, eu te peço agora, ó Deus, ó Pai, que o Senhor entra na vida dessa pessoa agora e vai paralisando toda a doença, toda a maldição, toda a palavra ao contrária e vai fazendo que essa pessoa agora recebe esse livramento. Senhor, essas pessoas de longe e de perto, aonde essa voz humana alcança, essa pessoa que não dormiu essa noite, essa pessoa que está angustiada e depressiva, essa doença não é o seu fim. Jesus, ele é o único que pode te dar vida. Ele é o único que pode te dar saúde. E essa dor que você sente, essa depressão que está te comendo, que está te matando, hoje ela vai ser paralisada através do nome de Jesus. E eu declaro agora que você seja curado e seja libertado agora através do Espírito Santo de Deus. E nesta manhã, recebe essa cura, recebe esse milagre. Quando você sai desse vício, eu também saio com você. Quando você sai dessa situação que você se encontra, eu também saio com você. Quando você é curado, eu também sou curado. Quando você é abençoado, eu também sou abençoado. A sua vitória, meu irmão e minha irmã, é a minha vitória. O seu milagre é o meu milagre. E hoje você recebe essa vitória e muda. Deus vai mudar a sua vida, vai transformar essa vida. Como era a vida de Pedro, agora é uma pessoa cheia do Espírito, cheia dos dons, cheia da graça de Deus. Então, por isso, e vemos por que Judas continuou com aquela maldade. Se ele reconhecesse, ele saía daquela situação. Mas ele deu lugar ao mal. Alguém pode dizer, está escrito, mas o que eu quero que você entenda, que ele preferiu o caminho da perdição, o caminho da derrota, e logo se enforcou, porque viu a pessoa de Jesus. Jesus não fez nada de ruim para você, meu irmão, minha irmã. Aceita ele e crê que ele existe na sua vida, em nome de Jesus. Tome essa água ungida. Pode ter certeza que você recebeu a cura de Deus. Pode ter certeza que essa quinta-feira será uma quinta-feira de bênção e de milagre na sua vida. Pode ter a convicção que a sua vida agora não é mais a mesma, porque através desse evangelho simples e amoroso, Deus muda a sua vida. E eu quero te dizer que eu estarei orando para você. Logo, eu estou aqui no YouTube. Você vai ouvir essa mensagem abençoada
aí no YouTube, deixa seu pedido de oração que nós estaremos orando por você. E que você fique em paz e que o Espírito de Deus venha na sua vida poderosamente. Muito obrigado por tudo que você está ouvindo nós aqui nesta manhã. A paz do Senhor. Amém.